Os cucos depositam seus ovos nos ninhos de outros pássaros, e o filme começa com um breve clipe descrevendo seu ciclo de vida parasitária. Um pintinho cuco chuta os outros filhotes para fora do ninho após chocado, e a mãe substituta cuida dele. Após alguns meses, o cuco cresceu e se tornou um pássaro assustadoramente grande, devorando a mãe substituta. Existem parasitas semelhantes no mundo humano também. Gemma é uma jovem professora de jardim de infância. Um dia, ela se depara com uma de seus alunas debaixo de uma árvore no jardim da escola, olhando para dois passarinhos mortos no chão. Gemma tenta confortar a menina dizendo que é a lei da natureza. Seu namorado Tom, que é jardineiro na mesma escola, desce da árvore e começa a consolá-la. Ele então enterra os filhotes para deixar a menina feliz. Como Gemma e Tom ganham um salário miserável, eles não têm muitos bens com eles, exceto um carro. Ambos planejam se preparar para o futuro e concordam em comprar uma casa para eles. Um dia depois do trabalho, o casal visita uma corretora de imóveis para coletar informações sobre as casas. Eles encontram Martin, um estranho vendedor de imóveis que os informa sobre uma construção chamada Yondir. O casal não parece interessado na propriedade, mas apesar disso, Martin insiste em levá-los para mostrar uma casa de amostra. Os três então dirigem para a subdivisão, onde são todas casas residenciais idênticas. É incomumente quieto, vago e sobrenatural. Martin leva o casal a um passeio pela casa número 9, totalmente mobiliada. A casa ainda tem comida e bebidas dentro da geladeira. No entanto, antes que o casal possa dizer qualquer coisa, Martin desaparece dentro da casa misteriosamente. Irritado com sua falta de profissionalismo e desconfiado do lugar misterioso, Gemma e Tom imediatamente tentam deixar Yondir, mas se perdem. Cada rota que eles tomam os leva de volta para a casa número 9. Eles só podem ver casas idênticas até onde seus olhos podem ver. Após circular o mesmo trajeto inúmeras vezes, o carro fica sem gasolina e eles também perdem o sinal do celular. Sem escolha, eles relutantemente decidem passar a noite na casa número 9. Dentro, eles tentam comer a comida da geladeira, mas acham que não tem gosto. Na manhã seguinte, o casal decide se mudar do lugar estranho. Após pegar a escada de jardinagem que estava no carro, Tom sobe no telhado para ver se consegue encontrar uma saída de Yondir. Para seu horror, ele percebe que as casas idênticas se estendem por milhares e milhares de fileiras. Desesperado para sair do local, o casal decide seguir o sol de aparência artificial, pensando que se eles permanecerem na direção do sol, isso os levará para fora. Após caminhar continuamente por quase um dia, o casal fica emocionado de repente por ao notar uma casa com as luzes acesas. Eles imediatamente invadem, mas sua empolgação rapidamente se transforma em decepção quando descobrem que eles foram trazidos de volta para a casa número 9. Para tornar as coisas mais estranhas, eles descobrem uma caixa entregue fora da casa com alimentos pré-embalados e outros itens essenciais necessários para sua sobrevivência. Tom com raiva ateia fogo na casa número 9 na esperança de chamar a atenção para pedir ajuda. O casal cansado então adormece na estrada naquela noite. No entanto, no dia seguinte, quando eles acordam, eles ficam chocados ao encontrar a casa em perfeitas condições com um pequeno recém-nascido em uma caixa com as instruções dizendo "crie a criança e será liberado". O casal fica surpreso com a reviravolta sem precedentes dos acontecimentos, mas não tem escolha a não ser criar o bebê por conta própria. Após 98 dias, o bebê cresceu até o tamanho de um menino de 7 anos, com uma voz adulta que imita a voz de Tom e Gemma de uma maneira estranha. O menino chama de mãe e pai, mas o casal o despreza porque ele começa a dar gritos agudos quando ele está insatisfeito ou infeliz. Quando ele não é absorvido pelo misterioso padrões incomuns na televisão, ele observa atentamente e imita o casal. Aos poucos, a saúde mental do casal sofre com a convivência com a criança estranha com seu comportamento estranho. Sua saúde física também se deteriora. Durante o tempo em casa, Tom constantemente deixa mensagens pedindo ajuda no telhado, mas sem sucesso. Eles também continuam recebendo suprimentos diários da caixa que aparece na frente da casa. No fim do dia, o casal joga a caixa vazia do lado de fora e ela desaparece em um instante. Um dia, Tom pergunta ao menino se ele pegou a caixa, mas ele permanece em silêncio. Entediado com sua vida, Tom não faz absolutamente nada além de sentar no jardim diariamente, esperando alguém chegar e pegar ou largar a caixa. No entanto, ninguém nunca vem. As caixas simplesmente aparecem e desaparecem assustadoramente. Um dia, após jogar um cigarro aceso no gramado, Tom percebe que o solo de Yondir é composto por um material aparentemente feito pelo homem. Então, ele começa a cavar um buraco e logo fica fascinado com isto. Cavar dá a ele um senso de propósito, pois ele quer criar um túnel e escapar por ele. A vida de Tom agora mudou. Todos os dias, ele termina sua refeição às pressas e começa cavando buraco no jardim até a noite.
Por causa disso, ele começa a falar menos com Gemma e se distancia dela. Às vezes ele até adormece no fundo do buraco. É mais um dia normal. Gemma exausta senta-se no chão da sala, vendo o menino brincar. Depois de um tempo, o menino liga a TV, que mostra padrões assustadores e bizarros, mas ele parece estar hipnotizado por isso. Após cavar o dia inteiro, Tom se junta a Gemma dentro do carro à noite. Ele diz que o carro é a única coisa que ele sente ser real em todo Yondir. Enquanto o casal conversa, Tom acidentalmente liga o rádio e, para sua surpresa, ainda há energia para ligar. Longe do mundo real, o casal fica encantado ao ouvir música emocionante e não pode deixar de dançar. Ambos parecem felizes depois de muito tempo. O garoto assustador também se junta a eles e começa a dançar. Mas de repente, Tom furioso pega e o joga no chão. Gemma vai rapidamente ver como ele está e, para seu alívio, o menino está bem. Na cena seguinte, Gemma é vista colocando o menino na cama. Ela explica por que ela e Tom não podem estar com ele o tempo todo. Quando ela está prestes a deixar o menino dormir, ele a chama abruptamente mãe. No entanto, Gemma o corrige dizendo que ela não é sua mãe. Isso irrita o menino maluco e ele começa a gritar com toda a força. Gemma tenta silenciá-lo, mas quando ele não obedece, ela simplesmente bate a porta e vai para a cama. Gemma deprimida tenta ter intimidade com Tom, mas ele se recusa e pede desculpas por não estar com vontade. No dia seguinte, o menino entra pela porta e acorda o casal com um grito alto. Então vão para o café da manhã. Após comer, Tom continua cavando o buraco e ouve um som estranho vindo de baixo. Mais tarde naquela noite, ele acorda ouvindo o mesmo som estranho. Ele então chega à sala, apenas para descobrir o som vindo da TV de que o menino está assistindo. Tom desliga a televisão, mas o menino a liga imediatamente. Gemma também tenta fazê-lo obedecer, mas o menino se recusa. Por fim, eles simplesmente saem da sala e o deixam em paz. Na manhã seguinte, o menino grita novamente para que o café da manhã seja servido. Desta vez, porém, Tom perde a calma, pega o garoto e o tranca dentro do carro. Ele quer matar o menino de fome na esperança de revelar a pessoa por trás do jogo tortuoso. Gemma tenta intervir, mas Tom a segura e arrasta para dentro de casa. Ele diz que de agora em diante não vai deixar ajudar o menino. No entanto, quando Gemma ouve o menino gritar e lutar dentro do carro, ela arranca as chaves de Tom e resgata o menino. Isso prejudica ainda mais o relacionamento do casal. Com o passar dos dias, Gemma continua cuidando do menino, pois é a única coisa que a faz se sentir melhor. Ela descobre que ele é incapaz de imaginar coisas. O distanciamento emocional de Tom com Gemma a torna ainda mais próxima do menino. Ela brinca com ele todos os dias e até o leva para piqueniques na grama. Um dia, o menino desaparece e Gemma não consegue encontrá-lo em lugar nenhum. À noite, ele finalmente retorna com um livro estranho escrito em uma linguagem assustadora e desconhecida. Gemma pergunta ao menino quem lhe deu o livro, mas ele não diz uma palavra. Então, ela pede que ele pelo menos imite a pessoa e, desta vez, o menino obedece. Ele então demonstra expandindo seus sacos de pescoço como um sapo enquanto produz ruídos estranhos. Emma começa a chorar de horror e desespero porque ela não aguenta mais o garoto assustador. Ela implora porque ela quer ir para casa, mas o menino sorri e responde que ela está em casa. Na próxima cena, outros 98 dias se passaram. O garoto assustador agora é um adulto. Gemma tem medo da aberração e pensa com Tom que eles deveriam ter matado quando ele era menino. A essa altura, o casal, principalmente Tom, ficou muito mais fraco e ele tem hematomas nas costas. Percebendo que eles não têm muito tempo sobrando, Gemma leva as coisas em suas próprias mãos. Um dia, ela segue o maluco quando ele sai de casa, na esperança de encontrar uma rota de saída. No entanto, ela logo perde de vista e se perde. Enquanto isso, Tom descobre um cadáver murcho em um saco enquanto escava o buraco. Assustado, ele imediatamente sai do buraco e, ao mesmo tempo, ouve os gritos de Gemma por ajuda. Eles gritam um pelo outro e acabam se unindo, mas quando tentam entrar na casa, eles não podem. Acontece que a aberração os trancou do lado de fora. Gemma então arrasta Tom exausto para dentro do carro e os dois passam a noite lá. Após dias sem comer, Tom fica extremamente frágil e à beira da morte. Quando a aberração sai de casa durante o dia, Gemma implora a ele para salvar Tom, mas ele responde ignorantemente que é hora de Tom ser solto. Gemma indefesa então carrega o marido nos braços e os dois ficam na calçada, relembrando como se conheceram. Depois de um tempo, Tom morre tragicamente em seus braços. Mais tarde, a aberração volta com uma caixa que contém um saco a vácuo. Ele fecha o cadáver de Tom nele e então o joga na mesma cova que Tom cavou. Na manhã seguinte, Gemma furiosa tenta matar a aberração com a picareta de Tom, mas ela só consegue feri-lo levemente.
Ele faz barulhos estranhos e misteriosamente abre as ruas com as mãos antes de se retirar para o labirinto subterrâneo. Não querendo desistir, Gemma segue a aberração dentro do labirinto. O lugar é assustador e parece como uma casa assombrada colorida. Gemma fica surpresa ao ver casas idênticas onde outros jovens casais vivem vidas semelhantes na mesma casa, com o mesmo garoto maluco. Ela percebe que tudo o que ela vê se assemelha à sua vida no além. Ela também vê que todos os casais acabaram morrendo no fim. Gemma deprimida é sugada de volta para a mesma casa número 9. Ela percebe que eles foram presos nesta comunidade desde o momento em que chegaram. Gemma entra em colapso no chão e fecha os olhos, antecipando a morte. A última coisa que ela lembra é a aberração fechando-a dentro de um saco a vácuo e dizendo que o propósito de uma mãe é criar um filho e morrer. Depois que Gemma morre, a aberração a joga no mesmo buraco onde Tom está descansando e enterra o buraco. Depois disso, a aberração deixa a casa de volta à sua condição original. Ele então reabastece o carro e sai da comunidade, de volta ao mesmo corretor de imóveis onde Tom e Gemma foram. O homem que recomendou Tom e Gemma continua lá, mas é velho e chegou ao fim do seu ciclo. A aberração então tira o crachá dele e assume seu lugar. Antes de iniciar seu novo posto, o novo Martin rola o corpo de seu antecessor e o coloca em um arquivo. O filme termina quando Martin dá as boas-vindas a um novo casal, em busca da casa dos seus sonhos. Galera, muito obrigado por assistir. Eu peço a ajuda de vocês deixando seu like e se inscrevendo no canal. Dessa forma nos ajudará a crescer o canal. Um abraço e até a próxima.